Olá pessoal, muito bom falar com você mais uma vez. Eu sou o Anildo, terapeuta holístico. Uma das queixas mais recorrentes de quase todos os meus seguidores que lidam com o problema da ansiedade e da depressão e do pânico é o barulho mental. E o barulho mental, pensamentos negativos, realmente é um problema sério, porque ele destrói todas as possibilidades da pessoa ter serenidade, da pessoa ter paz de espírito. Consequentemente, o barulho mental, pensamento acelerado e pensamento negativo conduz à insônia e consequentemente à ansiedade, e daí para virar uma síndrome do pânico é muito rápido. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Antes, eu quero lembrar que estou disponibilizando a Receita Poderosa de graça. É um e-book com algumas aulas totalmente grátis. E o link está aí no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. É só você clicar e fazer o pedido da sua, que é completamente grátis. A Receita Poderosa ajuda na insônia. Vai ajudar você a dormir melhor e, consequentemente, vai controlar melhor a sua ansiedade. Ok? Então é só clicar. Não esqueça de me ajudar. Isso agora é pedido de coração mesmo, de ajuda. Clique aí dando seu joinha. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder esses vídeos. Se você aqui é da família do canal. Se você não se inscreveu no canal ainda e gostar, se inscreva no canal. E no final deixa um comentário. Mesmo que o comentário seja só um bom dia ou boa noite, porque o YouTube precisa disso para poder entender que vocês estão gostando do trabalho, porque senão o canal vai acabar morrendo. Agradeço muito a sua ajuda nesse sentido. Então, o tema do vídeo de hoje, eu vou passar para vocês 3 dicas incríveis para ajudar você com essa questão do barulho mental. Vai ajudar você a cortar, bloquear o barulho mental e se livrar dele com o tempo, com a prática. Você vai ficar livre completamente desse problema que eu reconheço, eu sei que é um problema grave, que atrapalha muito a vida de muitas pessoas. Antes de passar as dicas, a gente precisa entender um pouquinho melhor essa questão do barulho mental, como é que ele aparece, como é que ele surge. Normalmente são 3 temas, os campeões do barulho mental, que ocupa a mente das pessoas. O número 1 é raiva. É uma briga interna da pessoa com raiva de alguém, discutindo com alguém. Normalmente pessoas da família, pode ser pessoas do trabalho, pode ser pessoas de um encontro casual qualquer, mas normalmente está relacionado com raiva, uma raiva que a pessoa alimenta, que a pessoa guarda e cria discursos, cria pensamentos, é do marido, é uma briga com o marido, com filhos, e isso vai criando um discurso após o outro, uma situação após a outra. Então esse é o tema campeão. Segundo lugar tem a ver com as dores de separações, quando a pessoa perde alguém, ou quando uma pessoa se apaixona por alguém e não é correspondido. Então isso gera também um barulho mental que ocupa às vezes anos a fio. A pessoa com esse barulho mental alimentando isso aí o tempo inteiro, diálogos e monólogos e conversa e discussão interna, declarações de amor para esta pessoa que nunca vai ouvir talvez. E o terceiro é sexo. Então é muito comum isso, algumas pessoas desenvolverem uma sequência de pensamentos, um barulho mental, pensa em sexo 24 horas por dia. Isso aqui na clínica é muito comum, as pessoas me procurarem e dizer o seguinte: olha, eu penso em sexo 24 horas por dia, tanto homens quanto mulheres. Então são esses três temas que são os mais frequentes. Se nenhum desses encaixa com você, mas as dicas vão servir para todos os tipos de pensamento negativo. Mas é muito importante você observar, para a aplicação das dicas que eu vou passar para você, é muito importante você observar como é que começa a historinha na sua cabeça. Então, quando a gente tem um pensamento, por exemplo, de raiva, porque você discutiu com alguém e lá na hora da discussão real, uma discussão real que aconteceu, lá na hora você não pôde dizer determinadas coisas. Por quê? Porque você não lembrou, não pensou, não veio na cabeça
Essa é uma possibilidade. Ou porque você teve medo de falar o que sentiu e a pessoa ter uma reação mais forte do que você, a pessoa era mais poderosa do que você. Ou porque é uma pessoa que você não queria ofender, mas depois ficou pensando que devia ter dito. E aí você vai criando essas historinhas. Eu vou dizer isso para ela, eu devia ter dito isso para ela, eu devia ter dito isso para essa pessoa. Mas se eu disser isso para essa pessoa, ela vai me dizer mais isso, isso, isso. E aí eu vou responder assim, assim, assim. Então, normalmente essas historinhas têm um começo e têm um porquê. Todos os temas. Então, você precisa identificar como é que essa historinha começa, como é que o pensamento negativo, como é que o seu barulho mental começa. Precisa gastar um tempinho para você fazer isso, e ninguém pode fazer isso por você. Não tem médico, psiquiatra, psicólogo, terapeuta que vai poder fazer isso por você. É você mesmo, tem que parar uma hora de forma inteligente, racional, você quer se livrar disso. Então você tem que saber como é que essa historinha começa, observar no seu cabeção aí como é que essa historinha começa, tá certo? E aí sim, você vai utilizar para quebrar o fluxo do pensamento, desse pensamento acelerado e constante, você vai utilizar uma ferramenta chamada Koan. Koan, certo? Eu vou escrever aí em algum lugar para que você veja essa palavra, como é que escreve, e também o Koan em si. Gente, Koan é uma palavra que vem do sânscrito, que é um texto sem sentido, que não tem sentido nenhum. É bom que você saiba que o nosso cérebro é lógico, ele funciona a partir de uma certa lógica, as coisas têm que fazer sentido, porque senão ele não sabe funcionar se não faz sentido. Só que o cérebro é muito esperto, ele é muito rápido, então uma coisa não faz sentido agora, ele dá sentido para ela em seguida, mas ele precisa dar uma parada para poder dar sentido para aquela coisa. Então se você está ali no seu cabeção, de repente você percebeu o barulho mental. Que às vezes você está inconsciente, está pensando sem perceber, mas aí você lembrou do barulho mental, olha aí. Aí nessa hora você faz um koan. Eu vou passar um koan para vocês que é muito famoso no mundo inteiro, porque todo mundo conhece, que é o koan de barras de Access. Pessoal do Access, e eu sou um facilitador de Access, conheço muito bem. Então esse koan, ele é incrível, ele é muito poderoso. E você vai dizer o seguinte, você percebeu o barulho mental, você vai dizer assim, em voz alta: tudo é o oposto do que parece, nada é o oposto do que parece. Isso faz sentido? Não faz sentido nenhum. Tudo é o oposto do que parece e nada é o oposto do que parece. Quando você falou essa frase em voz alta, mesmo que não seja em voz muito alta, mas você mexa pelo menos com a boca, que às vezes está num lugar que você não pode falar. Percebeu o barulho mental? Tudo é o oposto do que parece, nada é o oposto do que parece. Se estiver sozinho, pode falar alto mesmo. Tudo é o oposto do que parece, nada é o oposto do que parece. Quando você falou isso, o cérebro vai dar um nó. Mas esse nó, eu sei, ele vai durar uma fração de segundos. Mas é suficiente para aquele fluxo de pensamento parar. Entende? Você quebrou aquela corrente. Aí você pode dar uma respirada e dizer: eu não vou mais pensar nesse negócio. E aí muda o pensamento, desvia, vai fazer outra coisa e etc e tal. Mas você sabe, e eu também sei, daqui a pouquinho esse pensamento volta de novo. E sabe o que você vai fazer? Tudo é o oposto do que parece, nada é o oposto do que parece. Quebra, começa de novo. É uma briga. Você vai ter que fazer isso por semanas, meses, até você conseguir realmente fazer uma mudança. Mas se você quer, você consegue. Então, se esse koan é difícil, você não gostou muito dele, eu vou te dar 3. Eu vou dar 3 ideias de koan aqui para você hoje. E o próximo é mais interessante ainda, eu gosto muito desse koan, que é o seguinte: você percebeu a historinha começando lá na sua cabeça, percebeu o fluxo, barulho mental, você diz o seguinte assim, fala em voz alta: se eu tocasse flauta, eu saberia voar. Se eu tocasse flauta, eu saberia voar. O que tem a ver tocar flauta com voar? Nada, não tem sentido nenhum, é absolutamente sem sentido. Mas é mágico. Quando você fala, se eu tocasse flauta, eu saberia voar, o cérebro vai dar uma parada no fluxo do pensamento para caçar um sentido. E nesse tempinho que ele deu aí, de uma fração de segundo, aqueles pensamentos se interromperam. E nesse período que ele interrompeu, você vai entrar com uma outra brecha. A brecha é mudar, decidir que não vai continuar naquele pensamento, dar uma risada, sair, respirar, beber água, faz alguma coisa. Depois vem a segunda dica, que é que você vai fazer.
Terceiro koan, que é também muito poderoso. Então tá lá, você identificou o barulho mental, você diz assim: estacionei minha canoa no shopping para comprar maçãs azuis. Ninguém vai para o shopping de canoa, pelo menos não é comum. E mesmo que fosse, você vai comprar maçã, existe maçã azul? Não tem sentido. Isso não tem sentido, o cérebro vai dar uma paradinha. Você disse essa frase em voz alta 1, 2, 3 vezes, o cérebro deu uma paradinha e nessa paradinha você vai decidir que não quer continuar naquele fluxo de pensamento contínuo que vinha naquela história que você tinha montado. Agora é muito importante você saber do que eu vou dizer agora. Sabe por que é que a gente vive com esse barulho mental? Porque a gente gosta. É só por isso. Porque se você não gostasse, por exemplo, imagina quando o seu barulho mental é porque você está apaixonado por alguém que não quer você ou que você está com medo de perder. Você gosta de pensar nisso. Ai, você gosta de criar suas fantasias, suas histórias. Quando é sexo é porque você gosta de pensar em sexo. E quando é raiva é porque você quer também pensar nisso, porque você quer esculachar aquela pessoa, você quer esfregar a cara dela no chão, você quer pensar naquelas coisas todas, de vontade de esganar, de torcer o pescoço e fazer aquelas coisas mais loucas que vêm na sua cabeça. Você gosta de pensar nisso, é a sua vingança, é o seu poder, porque aí dentro da sua cabeça você tem um poder para fazer tudo que você sonhar, ninguém descobre. Então você persiste porque você quer. Então por isso é importante você saber disso. Porque você tem que querer parar com isso, porque se você não quiser não vai conseguir. Os koans vai cortar. Aí vem a segunda dica. Então a primeira dica é aplicar um koan. A segunda dica é substituir o pensamento por um mantra, por um outro pensamento. Eu sugiro que seja um mantra poderoso. Então, ao invés de você dar seguimento, você falou o koan, cortou o fluxo de pensamento, você coloca um mantra imediatamente. Eu gosto desse mantra aqui para esse tipo de coisa. Eu sou a presença de Deus comandando meus pensamentos. Eu sou a presença de Deus comandando os meus pensamentos. Então você troca aqueles pensamentos que vinham, o barulho mental, e coloca esse barulho aí. Eu sou a presença de Deus comandando meus pensamentos. Eu sou a presença de Deus comandando meus pensamentos. Eu sou a presença de Deus comandando os meus pensamentos. E deixa esse pensamento aí. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? O pensamento do barulho mental vai entrar. Quando ele entrar, você faz um koan e começa de novo. Eu sou a presença de Deus comandando meus pensamentos. Eu sou a presença de Deus comandando os meus pensamentos. Você vai fazer isso 1 semana, 2, 3, 1 mês, 2, 90 dias. Aí sim você percebe que começa a mudar. Aí vai começar a leveza, entende? Então essa é a segunda dica. A primeira dica é colocar um koan para quebrar o fluxo. Segunda dica, substitua por um mantra e pode ser esse mantra aí. A terceira dica é construir um novo ser. Para você construir uma nova pessoa que está aí, você está nessa idade aí, às vezes não realizou seus sonhos, não realizou seus desejos e não fez nada daquilo que você gostaria de fazer, ou se fez, fez pela metade, fez com infelicidade, não tem o relacionamento que você gosta, não conseguiu prosperar, não tem o emprego que você gosta, não tem a vida que você gostaria, você quer construir. Para você construir, primeira coisa, você tem que resolver o problema desses pensamentos negativos. Já tem aí o caminho. E a maneira mais rápida de você construir tudo isso que você não construiu até agora é criando uma nova pessoa. E para ajudar você com isso, a programação vibracional passiva é a coisa mais rápida para ajudar você a mudar as suas vibrações através de um tratamento vibracional, que é a programação vibracional passiva. Absolutamente custo baixo, não vai demorar meses e meses e anos como são as terapias tradicionais, inclusive as minhas terapias, que eu sou terapeuta. Mas não existe nada melhor do que o programa vibracional passivo, porque você vai escolher que tipo de pessoa você quer ser daqui para frente. Então você pode fazer os seus pedidos. Eu vou deixar o link aí embaixo, onde tem um vídeo explicando detalhe como é para a programação vibracional, como é que funciona, como é que você faz seus pedidos, qual é o custo disso, que inclusive é muito baixo. Então você vai clicar aí e vai escutar esse vídeo, vai ler o material, e se fizer sentido para você, eu recomendo que você faça
a programação vibracional para construir uma nova pessoa que seja capaz de construir bons relacionamentos, de acabar relacionamentos ruins, uma nova pessoa que seja capaz de aprender o que não aprendeu até agora, uma nova pessoa que seja capaz de se prosperar, de crescer, de realizar sonhos e desejos. Então mudar as suas vibrações, porque você passou a vida inteira só no pensamento negativo, no fluxo do pensamento, desse barulho mental, e não sobrou tempo cerebral para você fazer as coisas que você gostaria de fazer. Então agora vamos construir isso com mais rapidez através da programação vibracional. Então são 3 dicas aí para você. Repetindo, a primeira coisa, você vai colocar um koan para dar um corte nos pensamentos negativos. Substituir o pensamento negativo por um mantra que eu passei para vocês. E o terceiro, fazer uma programação vibracional para construir uma nova pessoa de sucesso, uma nova pessoa vencedora em todas as áreas, tá bom? Fico muito feliz que você acompanhe o canal, que você curte o canal. Se você gostou, deixe o seu like. Se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal ainda. Compartilhe esse vídeo. E lembra que eu estou deixando aí a receita poderosa gratuitamente, um e-book para você dormir melhor e controlar a sua ansiedade. E o link da programação vibracional está aí também na descrição do vídeo aí embaixo. Um grande abraço para você, espero você no próximo vídeo.